Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja vendo este nosso vídeo. Nós estamos aí com mais uma aulinha de língua portuguesa, né, do nosso período à distância, né, esse período que infelizmente nós estamos vivenciando, mas que eu espero, na medida do possível, a gente possa sair dele em breve e voltar a ter as nossas aulas presenciais que a gente tanto gosta, né. Nesse momento eu estarei falando com vocês a respeito da linguagem, do discurso e da enunciação. Na verdade, a ideia aqui é uma aula sobre comunicação. Nós já viemos falando um pouquinho a respeito de textos, gêneros textuais, etc. Mas agora nós vamos entrar numa área específica da linguagem, que é o estudo do chamado discurso, da chamada enunciação, tá? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre o que quer dizer enunciação, enunciado, etc. Mas no primeiro momento que eu quero que vocês entendam é que essa aula faz parte do que nós costumamos chamar de linguística da enunciação ou análise do discurso. As duas áreas aqui, eu dialogo um pouco esses dois conteúdos, são áreas específicas do estudo de linguagem, tá? Que tem suas características, tem suas visões específicas, etc. Então nós não vamos focar aqui muito em gramática, não. Nós vamos trabalhar muito aqui com conceitos, digamos assim, gramaticais, ou que tradicionalmente nós chamamos de gramática, né? Mas nós vamos abordar, claro, elementos da linguagem em geral, tá? E a ideia aqui é trabalhar um pouco as bases, tá, da estrutura de tudo aquilo que nós produzimos, de tudo aquilo que nós fazemos enquanto falantes de uma língua, no caso a língua portuguesa. Quais são os recursos que estão por trás da nossa compreensão da linguagem e da nossa utilização da linguagem? Quais são as estratégias linguísticas que nós temos, por exemplo, para contar uma história? Nós estudamos aí as crônicas, nós estudamos o conto e agora eu posso passar para vocês um pouco da base que existe por trás, por exemplo, do relato, da maneira como você conta uma história, da maneira como você traz à tona as coisas que você pretende dizer. E é parte do que nós vamos estudar hoje. Tudo bem? Podemos ler? Então vamos lá. Primeira coisa, entender o que é enunciação, tá? Nós temos aí duas frases, tá? Uma é: a fruta é laranja. Essa é uma coisa que é uma frase geral, a fruta é laranja. Pode ser a própria laranja, né? Ou pode ser qualquer fruta que tenha a mesma cor. Uma tangerina também é laranja, por exemplo. Aí do outro lado nós temos a frase: a laranja é uma fruta. Vejam que as duas frases são bastante diferentes. Apesar de eu ter mudado só de lugar os dois substantivos, laranja e fruta, e ter acrescentado, no caso da palavra fruta, o artigo uma, a mudança aqui é muito significativa. Na primeira frase, nós temos uma afirmação a respeito de qualquer fruta, dizendo que a cor daquela fruta é laranja. Já na segunda, nós temos uma afirmação de que a laranja é uma fruta específica, ou seja, eu estou caracterizando que aquele objeto do qual eu estou fazendo referência é uma laranja. Então, essas afirmações podem falar a respeito do mesmo ser ou não. Depende do contexto da chamada enunciação, ou seja, a comunicação que eu faço a respeito de alguma coisa, a comunicação discursiva. Cada uma dessas frases é o que nós chamamos de enunciado. O que é um enunciado? É a unidade real da comunicação discursiva, ou seja, representa uma situação real, concreta de comunicação. O enunciado é aquilo que está acontecendo. É aquilo que você diz que está relacionado com um evento concreto que está acontecendo, tá? Seja ele real, fictício, tanto faz, seja ele parte de uma obra literária ou não, é o que acontece, tá? Por que eu estou chamando a atenção muito para esse fato de que é o que acontece? Porque, por exemplo, quando a gente fala enunciado para a maioria dos alunos, né? Muitos pensam, por exemplo, em matemática. Aí a pessoa vai e pensa: o que é um enunciado? O enunciado é quando o professor de matemática faz um problema. Sei lá, pensa que você tinha 4 laranjas. Ele pegou uma, quantas sobram? Ai, que burro, dá 0 para ele. Esse tipo de enunciado, né, voltado para esse contexto, é o senso comum, é o que as pessoas chamam de enunciado. O que é enunciado? É a pergunta de um exercício de matemática. Mas não é só isso. Enunciado é todo e qualquer unidade de comunicação. Unidade que comunica alguma coisa. Uma frase é um enunciado, por exemplo. Então, estamos aí nas bases
fundamentais de como nós nos comunicamos. E é isso que eu estou chamando a atenção para vocês nesse momento. E esse conceito de enunciado faz parte da obra de vários estudiosos importantes, tá? Vários estudiosos da linguística que eu poderia chamar a atenção aqui, principalmente os estudiosos da linguística francesa e etc. Mas eu começo chamando a atenção para um escritor e pensador fundamental chamado Mikhail Bakhtin, tá? Ele é russo, eu não sei se eu estou pronunciando direito, tá? Porque eu não tenho nenhum conhecimento de russo, mas ele é considerado um dos fundadores do que nós chamamos hoje de linguística da enunciação, da teoria do estudo da teoria da linguagem, né? E ele nos trouxe o conceito de dialogismo. O que é dialogismo? Vejam aí a sequência das 3 frasezinhas que eu coloquei ali. Adoro laranja. Aí alguém vem e pergunta, a cor laranja ou a fruta? Os dois. Vejam, a primeira frase, né, foi dita por uma pessoa, a segunda frase por outra, e a terceira é uma resposta. Isso é um diálogo, tá? Agora, se eu pegar uma frase, qualquer uma dessas frases, de maneira isolada, isso faz sentido? Você pode até entender um pouco do que está dito, mas aquilo só tem um sentido mais completo quando a gente tem o resto da comunicação acontecendo. E na verdade, do ponto de vista do que o Bakhtin nos ensina, todo enunciado é sempre dialógico, ou seja, ele faz parte de um diálogo com algo que já foi enunciado alguma vez por algum outro enunciador, em algum outro momento da história, seja esse enunciador ou esse enunciado antigo explícito ou não. Então aqui nós já temos um segundo conceito. Olha lá, o conceito de enunciador, que é aquele que produz um enunciado, tá? Ou seja, tudo que a gente fala em relação a alguma coisa. Não existe uma frase isolada sozinha. Às vezes, essa frase é compreensível sozinha. É uma afirmação que faz sentido, independente de você relacionar ela com alguma coisa ou não. Mas, às vezes, você precisa das outras frases, dos outros enunciadores, que aí, quando juntos, vão fazer parte do que nós chamamos de interlocução, que é a relação entre pessoas, ou também diálogo, tá, o diálogo entre uma outra pessoa. A gente precisa conhecer o contexto, a situação, os outros membros dessa comunicação para entender. Então, se eu vir e falo, adoro laranja, a pessoa pode me entender, mas pode ser que a pessoa pense, mas peraí, tá falando da cor da fruta. Precisa do contexto para essa frase fazer mais sentido. E aí nós entendemos um pouco mais o que é essa noção básica de enunciado e do dialogismo, ou seja, a língua ela é dialógica, mesmo que você não precise do diálogo para entender algo que é dito, você saiba que aquela frase que você diz faz referência ou está ligada a alguma coisa. E outra, gente, a gente não fala, a gente fala uma língua que já existia antes da gente. A gente não inventa a língua que a gente fala. Então o que acontece? Tudo que a gente diz é referência a alguma coisa que já foi dita no passado, por alguma outra pessoa, que fez parte da história da humanidade. Tá? Tudo que a gente fala, a gente aprendeu originalmente quando a gente era criança, bebê, ouvindo os nossos pais falarem, ouvindo os nossos parentes falarem. A gente aprendeu na escola, a gente aprendeu lendo livros. Então nada do que a gente diz é original. A gente constrói a nossa comunicação a partir de um diálogo com falas de outros enunciadores ao longo de toda a história, seja das nossas vidas, seja a história da humanidade. Tudo bem? Isso é o dialogismo. A língua ela é necessariamente um enorme diálogo entre diversos seres que não necessariamente estão naquele momento dialogando, mas que dialogam com esse grande contexto sociocultural. E é isso que o Bakhtin traz pra gente. A noção de que para você se comunicar você precisa ter um contexto. E esse contexto ele sempre envolve as relações socioculturais, as relações entre os membros da sociedade, as relações políticas, as relações econômicas, as relações culturais e assim por diante. Tá? Uma fala não existe isolada de um contexto sociocultural. E isso é fundamental, porque às vezes a gente vai dar um exemplo de língua portuguesa, a gente coloca lá uma frase, pede para o aluno fazer um exercício e fica parecendo que aquela frase existe num mundo mágico fechado, longe da realidade. E não, essa frase existe como parte de um universo, e esse universo é a nossa sociedade. E isso que eu estou chamando de universo, né, que é o elemento que cria o contexto de comunicação, é o que nós chamamos de situação. Tá? A situação é o momento e o lugar em que acontece a enunciação. Tá? Ou seja, a enunciação é algo que acontece, é algo que eu digo a respeito de alguma coisa. Né? Eu digo uma coisa específica. Essa coisa ela acontece
em algum lugar e em algum momento temporal, tá? Para ser possível compreender o sentido de um enunciado, é preciso conhecer em quais condições ele foi produzido. Ou seja, muitas vezes a gente precisa entender, para poder entender de verdade uma frase, o contexto, a não ser que aquela frase dê todas as informações necessárias, mas muitas vezes a gente precisa entender o que forma o entorno daquele contexto. Então aqui nós já temos algumas noções básicas, né? Aquilo que nós dizemos é chamado de enunciado, tá? É as mensagens que nós passamos. Quem fala alguma coisa é o enunciador. A pessoa com quem ele fala tem um nome também, é o alvo da comunicação. Nós podemos chamar ele de destinatário ou, usando um termo da linguística de enunciados, do estudo da linguística, né? Enunciatário, né? Vejam que é parecido com destinatário. É a mesma coisa. É uma forma de identificar as duas pessoas que fazem parte do diálogo, né? O lugar de enunciação, onde você fala alguma coisa, onde aquilo aconteceu, qual é o local de enunciação, tá? E quando você fala alguma coisa, qual é o momento da enunciação. E tomem cuidado, quando eu estou falando de lugar de enunciação e momento de enunciação, eu não estou falando a respeito do lugar que a pessoa está falando. Eu viro e falo, fui para a Argentina no ano passado, tá? Essa frase tem um lugar, a Argentina, mas esse lugar não é o lugar de enunciação. Esse é o lugar que eu estou mencionando na frase, faz parte do contexto da frase. O lugar de enunciação é onde eu me encontro para falar alguma coisa. Então eu estou em Araraquara, dentro da minha casa, e estou falando que ano passado fui para a Argentina. Aí sim, o meu local de enunciação é Araraquara, o local da onde eu estou falando. E outra coisa, lugar de enunciação não necessariamente diz respeito a um lugar físico concreto. Eu posso levar em consideração a questão sociocultural para falar que o local de enunciação é o local da onde parte a sua comunicação do ponto de vista social, socioeconômico. Então, é aí que surgem conceitos que muitas pessoas usam hoje em dia na linguística, nas ciências sociais, etc., como conceito de lugar de fala. Né, que se fala, por exemplo, uma pessoa negra, ela fala a respeito das questões raciais e uma pessoa branca fala a respeito das questões raciais. Porém, a pessoa branca não vivencia as mesmas experiências que a pessoa negra vivencia, né? Ou seja, qual a diferença entre essas duas pessoas? Uma tem um lugar de fala, ou seja, a origem da fala dela está ligada diretamente à sua experiência, e a outra não vive esse mesmo lugar, ela tem outros lugares de fala. Tá? Isso é um conceito que é muito discutido hoje em dia, algumas pessoas que discordam, que criticam a maneira como ele é abordado, mas a base dessa noção de fala ter um lugar está ligado a essa noção de situação. Então o que é uma situação? É um local e um tempo no qual acontece uma enunciação. E aí dá pra gente entender, por exemplo, que dependendo da situação em que você fala alguma coisa, tá? Você pode compreender o enunciado completamente, talvez você pudesse ter mais informações para complementar aquele sentido, mas no primeiro momento você entendeu o que foi dito. E há outros que você precisa de mais informações para entender a situação. Se eu sou capaz de compreender o enunciado sem o auxílio do contexto de comunicação, nós dizemos que esse está ligado à enunciação. Por quê? Porque é como se eu estivesse no mesmo lugar do enunciador. Tá? Eu tenho todas as informações necessárias. Então eu falo, essa fruta é laranja. Tá? Essa fruta é laranja. Essa fruta tem a cor laranja. Eu entendi perfeitamente. A única coisa que faz referência ao enunciador aqui é a palavra essa. Que ele está falando a respeito de algo que está próximo dele. Ele está próximo de quem fala, do enunciador. Por outro lado, quando eu falo adoro laranja, vocês já viram essa frase? Eu já comentei. Essa frase passa que ideia? A ideia de que a pessoa gosta de laranja, mas é a fruta ou é a cor? Lembra que surgiu essa dúvida? Aí eu preciso desfazer a dúvida. Como eu não sou capaz de entender o enunciado sem saber as informações sobre a situação comunicativa, nós dizemos que esse texto está desligado da enunciação. Ou seja, ele não faz parte do universo enunciativo. Ou seja, eu preciso de mais informações para que eu possa me ligar à situação de enunciação. Esses conceitos, tá, gente, é mais pra gente entender como é que são as bases da nossa comunicação, tá?
Então eu posso fazer um pequeno glossário, uma pequena lista de termos que fazem parte dos estudos de comunicação. Esses termos são termos sobre os quais eu vou voltar ao longo do ano e sobre os quais eu vou comentar um pouco ao longo de vários momentos. Mas já dá pra gente ter uma noção básica de cada um desses conceitos e como eles funcionam, tá? O ato comunicativo. Toda relação humana é mediada pela comunicação. Toda vez que a gente se comunica, a gente está fazendo um ato, uma ação. A comunicação é uma ação. Aliás, a palavra comunicação, né, traz dentro dela a noção de comum, né, de algo comum. E a gente até pode pensar na ideia de ação, tá? A junção de ação e comum, algo que é comum a todas as pessoas. Todo ato comunicativo tem uma intenção por trás. Ninguém fala uma frase, uma expressão, seja lá o que for, sem ter uma intenção. A intenção é o que move o ato comunicativo, é aquilo que se pretende com a comunicação. Você pretende convencer uma pessoa a comprar um produto. Então você tem uma intenção. Qual é a intenção? Que a pessoa compre um produto. Então existe uma intenção. Não existe nenhuma afirmação, frase, fala em nenhuma língua desligada da ideia de intenção. Sempre há uma posição do enunciador por trás de tudo que ele fala, tá? Por isso que nós não podemos falar que a língua é uma coisa neutra. Por exemplo, do ponto de vista político, social, ideológico. Isso simplesmente é impossível, tá? O registro, quando a gente fala de um registro de linguagem, a gente está falando se a linguagem se encontra na sua forma chamada de culta ou formal, ou se ela é mais coloquial, ou seja, a linguagem mais informal. A diferença entre esses dois níveis, eu já comentei brevemente com vocês, né? A diferença entre o nível culto da linguagem, ou o nível formal, eu não gosto muito da palavra culto, que dá a ideia de alguém muito mais inteligente que os outros. A ideia aqui não é essa, a ideia é que você tem um registro padrão, que é aceito como um registro de referência, tá? E que é aquele que a gente encontra em livros, dicionários, etc. E a gente tem um registro do dia a dia, que é mais informal, que é usado no cotidiano, tá? Esse é o registro da linguagem, como se registra a linguagem. O enunciador, eu já disse, é aquele que fala, que enuncia. Ele também pode ser chamado de emissor. Tá? Existe um outro linguista, né, que faz a chamada divisão dos elementos da comunicação, são 6 elementos, etc. E ele usa esse nome emissor para definir aquele que enuncia. Mas a gente pode chamar de enunciador ou emissor, tanto faz, é aquele que fala. Já o enunciado é aquilo que é falado, tá? É aquilo que alguém diz. E por isso também é chamado de mensagem, é aquilo que a gente produz, é a comunicação em si, tá? É a informação que a gente está passando. O enunciatário, como eu já disse, é o alvo da fala. É aquele com quem a gente fala, também chamado de receptor ou destinatário da mensagem ou do enunciado. Então veja que nós temos 3 seres aí. O enunciador, o enunciado e o enunciatário. Aquele que fala, aquilo que é falado e o alvo da fala. E claro, nós temos a situação que também nós podemos chamar de contexto, que é a situação social. Lembrando que sempre tem um contexto social, tá? Na qual acontece a comunicação. O registro de linguagem depende sempre do contexto, ou seja, muitas vezes você escolhe se você vai falar numa linguagem formal ou informal, dependendo do contexto de comunicação. Estou numa palestra para um grupo de pessoas. A palestra você tem que ser mais formal. Estou jogando futebol com os meus amigos, é mais informal. Então vejam, é o contexto de comunicação, a situação social que você está vivenciando, diferença entre futebol e palestra, né? Que define o registro. Mesma coisa, eu estou escrevendo no WhatsApp para os meus amigos. Vou usar o registro informal. Estou escrevendo para uma redação no vestibular. Vou usar o registro formal, tá? Então vejam, o que definiu um ou outro? Foi a situação, foi o contexto de comunicação. E dentro disso nós podemos falar a respeito do chamado discurso. Tá? O conceito de discurso é analisado por vários estudiosos, incluindo Bakhtin, tá? E um dos mais importantes, um dos fundadores da chamada análise do discurso, que é uma área dos estudos da linguagem, tá? Que trabalha com as relações do discurso e as ideologias, é o chamado Michel Foucault, o francês Michel Foucault, tá? Que comenta sobre o poder que existe por trás de todo o discurso, tá? O discurso, ele é o meio pelo qual se transmite uma ideia. Se expõe uma opinião,
quer na fala ou na escrita. Ou seja, você nunca está falando uma coisa vazia, você sempre está falando alguma coisa que traz por trás uma ideia, tá? Muitos estudiosos afirmam que o discurso é sustentado pela ideologia, e essa palavra é muito importante, vocês devem vê-la nos estudos de história, nos estudos de filosofia, nos estudos de sociologia, lembrando que a gente estuda essas matérias, mas elas não estão isoladas, elas fazem parte de uma grande relação de estudos da cultura, da linguagem, da sociedade, etc. Tá? É sustentado pela ideologia de um grupo ou uma instituição social, pois está fundamentado em visões de mundo e conhecimentos relacionados à posição social dos membros deste grupo ou instituição. Ou seja, sempre que você fala, você está expressando por trás da sua fala uma ideologia. Ah, professor, mas nem sempre eu estou falando em defesa de uma questão política, nem sempre eu estou falando de... Não, não é isso que eu quero dizer. Não é do ponto de vista explícito. Toda e qualquer afirmação, seja explícita ou não, ela tem uma sociedade por trás. E essa sociedade é organizada em torno de visões de mundo. Tá? Toda coisa que a gente diz, ela vem de um lugar social. E esse lugar social traz uma perspectiva de mundo, que pode ser uma perspectiva que está clara para você, você escolheu falar sobre aquilo, ou uma perspectiva que não está clara, que você não sabe, que você reproduz por conta da educação, por conta de produtos que você consome e etc. Tá? E aí vem a segunda grande questão dessa afirmação, né? Por conta disso, né? Essas visões de mundo, essa ideologia que existe por trás do discurso, permite que esse grupo exerça algum tipo de poder em relação à sociedade, defendendo e legitimando sua ideologia. Quando eu falo sobre isso, talvez a primeira coisa que você pense seja nos discursos políticos, né, em que você tem lá o cara que chega e fala a respeito de alguma coisa para que você se convença a votar nele, ou você pode pensar também nos grandes discursos de oradores importantes da história, como Martin Luther King, né, o seu famoso discurso em defesa da igualdade racial nos Estados Unidos e etc. E naquele discurso você tem bem clara o conceito, né, de que existe uma posição, uma visão de mundo por trás daquilo que a pessoa está falando, tá? Que a gente chamaria de maneira genérica de ideologia. Ideologia é um conceito mais complexo que isso, mas num primeiro momento, para entender o que eu estou falando, isso é importante. Então, são as ideias e concepções que você traz, que estão na base daquilo que você fala. Porém, mesmo que você não esteja sendo um discursador, um orador, numa situação comunicativa como essa, numa palestra, numa fala para um grande público, etc., ainda assim, em tudo que você fala, vão haver resquícios, né, de posições assumidas por você. E essas posições que você assume não são necessariamente posições que você assume porque você acredita naquilo, porque você defende aquilo. Pode ser que as posições que você assume tenham muito mais relação com o universo no qual você está mergulhado. E você pode estar reproduzindo discursos de outras pessoas. E é aí que a gente tem que entender que a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala. Por quê? Porque o que você está dizendo é aquilo que você realmente pensa ou é aquilo que alguém te convenceu a pensar, tá? É aí que existe o poder por trás da história. Uma pessoa que tem um bom domínio do discurso, que tem uma boa habilidade comunicativa, ela é capaz de exercer um tipo de poder em você, né? E fazer você passar a acreditar que o que ela disse é 100% verdade. E existem pessoas que, inclusive, têm como parte da sua função exercer esse poder. Os políticos, os professores, tá? E várias outras áreas. Dentro da nossa atuação está o poder de convencer. Eu estou falando aqui a respeito de uma série de conceitos linguísticos e eu espero que você se convença de que o que eu estou falando é verdade e é importante para você. Isso é o poder do discurso. E para isso eu tenho recursos de oratória para que você acredite que o que eu estou dizendo é efetivamente útil, importante e interessante para você. Tá? Então é isso que você tem que ter em mente. Todo discurso ele tem um viés. Não existe neutralidade.
tá, gente? Isso é fundamental. As pessoas às vezes debatem a respeito de imparcialidade no jornalismo, na escola, nos estudos. Não existe isso. Isso é uma mentira, tá? Inventada por pessoas que têm um ponto de vista, que têm uma visão de mundo e usam essa visão de mundo para neutralizar certos discursos que eles não concordam. E a partir dessa perspectiva, você acaba tendo uma visão errada de que existe um negócio que é chamado de neutralidade. A neutralidade ela é impossível do ponto de vista da linguagem, porque todo discurso faz parte de um contexto, de uma situação comunicativa, e essa situação comunicativa, esses enunciados que vão fazer parte desse discurso, eles fazem parte de um universo que tem na sua base uma série de ideologias, tá? Você pode não saber que você está aderindo a uma, mas você sempre está. Tudo bem? Isso é uma coisa muito importante para a gente entender como é que funciona a nossa relação e como a linguagem funciona dentro das nossas relações sociais. Bom, e os tipos de discurso que nós temos? Um dos discursos mais importantes é o chamado discurso relatado. E vocês viram isso, tá? Quando eu passei para vocês as bases dos chamados textos narrativos, tá? Quando eu comento com vocês sobre a estrutura dos textos narrativos e falo dos personagens, quando algum personagem aparece numa história e ele decide falar alguma coisa, aquela fala é o que nós chamamos de discurso relatado, porque você tem um enunciador, que é o autor do texto, o narrador do texto, né? Que está falando a fala de um outro enunciador, que é o personagem que ele criou, ou que ele está trazendo para aquela história. Então, seja, por exemplo, num conto ou numa crônica, você sempre tem um discurso relatado, que é quando o enunciador reproduz em seu próprio texto palavras alheias, palavras de outra pessoa, tá? Nesse caso, um personagem, certo? O discurso relatado, então, ele é fundamental para a narrativa. Qualquer narrativa é baseada na estrutura de discursos relatados. Na maioria das vezes, quando a gente faz um discurso relatado, a gente usa do que a gente chama de verbos de elocução, tá? Também conhecidos como verbos de dizer ou de dicende, tá? Que vem do latim, dicende. Que são aqueles que introduzem ou anunciam a fala de alguém. Tá? Quando uma pessoa vai falar, você não simplesmente corta o que você está dizendo com a fala daquela pessoa. Você vira e fala, então cidadão disse, então ele perguntou, então ele respondeu. Esses verbos, falar, perguntar, afirmar, responder, indagar, argumentar, pedir, implorar, todos esses verbos e vários outros são os chamados verbos de elocução, que servem para introduzir a fala de alguma pessoa e um discurso relatado. Ou seja, um discurso relatado geralmente é introduzido por verbos de elocução. Esses verbos são muito importantes, por quê? Porque na maioria das vezes, eles que definem, dentre outras coisas, o ponto de vista e a posição assumida por aquele personagem no momento da fala. Se o cara, por exemplo, coloca lá, ele perguntou para o seu amigo se poderia ajudá-lo, tá? Então, João perguntou para o seu amigo, posso ajudá-lo? Perguntou para o seu amigo, posso ajudá-lo? É uma pergunta, ok. Agora, se ele diz, João implorou ao seu amigo, posso ajudá-lo? Vejam como isso muda completamente a postura da frase. De um lado, você tem um pedido. Do outro, você tem alguém implorando. A necessidade que existe por trás dessa situação muda completamente. Tá? A questão da necessidade de ajuda ou coisa do tipo. Então, às vezes, esse verbo já indica mais ou menos qual é a posição daquilo que a pessoa vai falar. Qual que é o ponto de vista de origem daquela fala, daquele enunciado. Bom, o discurso relatado ele pode ser de 3 tipos, tá, gente? Nós temos o discurso direto, que é quando o discurso original é apresentado sem alterações em relação à fala do enunciador de origem. Ou seja, a fala ela é citada diretamente pelo autor. É o básico, né, que a gente vê na maioria dos textos quando alguém escreve, por exemplo, um texto, então ele disse, e aí vem a fala da pessoa, tá? Às vezes você vai ter o verbo, né, bem claro de enunciação, às vezes não, mas na maioria das vezes você tem o verbo, tá? O verbo de elocução. Eu peguei um trecho de Vidas Secas em que você tem o narrador falando. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai.
Então vejam, a fala anda condenado do diabo é uma fala do menino, tá? E o pai gritou-lhe essa expressão. Aí fica bem clara a função do verbo de elocução. Porque se eu coloco disse-lhe o pai, eu tenho um tom. Se eu coloco afirmou-lhe o pai, tenho outro. Pediu-lhe o pai, tenho outro. Gritou-lhe o pai, o que implica? Implica que ele está com raiva do menino, por o menino ter chorado. Então vejam como isso é interessante para a construção da narrativa. O gritar, usado como verbo de elocução aqui, dá um tom para esse discurso direto diferente se eu usasse outro verbo, tá? Então o discurso direto é aquele que traz uma citação, em que uma pessoa fala algo que outra disse com exatamente as mesmas palavras daquela outra pessoa. O discurso relatado indireto, só apenas discurso indireto, é quando se relata o discurso assimilando a fala do enunciador original àquela de quem relata. Ou seja, eu não coloco uma linha divisória entre aquilo que eu estou dizendo e aquilo que a outra pessoa disse. Então, se eu quisesse, por exemplo, transformar a fala, né, do texto anterior, né, em que o pai grita para o menino, né, anda condenado do diabo, como que eu poderia fazer isso? Aí eu adaptei, né, o trecho do Vidas Secas, é a mesma coisa no começo. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Então o pai gritou para ele que andasse, o chamando de condenado do diabo. Vejam que aí não são as palavras exatas do pai reproduzidas como ele disse, mas eu dizendo o que ele disse, com as minhas palavras, tá? Isso é um discurso indireto. Então, é a diferença. Nós temos uma citação direta, objetiva, a frase como a pessoa disse, tá? E no outro caso, não. Eu falo com as minhas palavras o que a outra pessoa disse. Por último, nós temos o chamado discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? É quando se misturam a fala do enunciador original e aquela de quem relata o texto, a ponto de ser às vezes quase impossível distinguir as duas falas. Isso é um recurso muito utilizado na literatura, especialmente na literatura moderna. Eu até peguei aí um trecho do conto Sarapalha, do João Guimarães Rosa, em que você pode ver isso bem claramente. O sol cresce, amadurece, mas eles estão esperando é a febre, mais o tremor. Primo Ribeiro parece um defunto, sarro de amarelo na cara chupada, olhos sujos, desbrilhados e as mãos pendulando, compondo o equilíbrio sempre a escorar dos lados a bambeza do corpo. Mãos moles, sem firmeza, que deixam cair tudo quanto ele queria pegar. Baba, baba, cospe, cospe, vai fincando o queixo no peito. E trouxe cá pra fora a caixinha de remédio, a cornicha de pó e mais o cobertor. Vejam que num dado momento desse texto, você tem a impressão de que quem está falando é o personagem. É como se a pessoa estivesse virando e falando baba, baba, cospe, cospe. Como se ele estivesse dizendo pro outro isso, né? Ou mãos moles, sem firmeza, que deixam cair tudo quanto ele queira pegar. No primeiro momento parece uma descrição. Mas num dado momento, dá a impressão que isso se mistura com um personagem falando. Você perde quem é o responsável por aquela fala. Isso é intencional. Isso é feito pelo autor para confundir mesmo as chamadas vozes da narrativa, tá? Isso é um recurso bastante utilizado por autores da literatura em seus textos, para criar um efeito estético, um efeito literário bastante interessante. Bom, é isso, gente. Essa aula era mais para a gente ter uma noção um pouco mais clara dos conceitos básicos de enunciação, entender como é que isso funciona, entender as bases disso, o que é discurso direto, o que é discurso indireto, tá? E a partir daqui a gente vai retomar algumas dessas noções ao longo do ano. Tá? Aqui a gente para esse conceito, mas em breve a gente volta falando de outros elementos ligados diretamente a essas relações de enunciação, de ponto de vista, de perspectiva e assim por diante, tá? Na próxima aula a gente continua, espero que todos fiquem bem e até a próxima. Valeu, pessoal!